Na semana passada, a gente foi viajar. A gente passou 4 dias fora, num resort em Santa Catarina. E aí, teve muita gente que veio me perguntar: Fê, como que faz pra viajar com um bebezinho tão pequeno? Meu Deus, como que foi? Então eu vou compartilhar um pouquinho do que eu acho que fez diferença pra viajar com um bebezinho tão pequeno. Na semana passada, a gente foi pro Fazenda Park Resort, que é um resort aqui em Santa Catarina. É até que perto de onde eu moro. De carro deu parando 5 horas, mas porque a gente parou bastante, já vou falar sobre isso também. E aí, a gente passou 4 dias lá. E assim, foi super tranquilo. A gente foi a família toda, né? Então eu fui com meu marido e com meus 2 filhos, com o Apollo, que tem 6 meses, e com a Cassie, que tem 16 anos. Mas foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. Inclusive, eu tava meio tensa por causa de algumas coisas e foi super tranquilo. Então, a primeira coisa que me perguntaram é sobre as fraldas, porque eu já compartilhei aqui no canal que eu uso a fralda ecológica, e aí me perguntaram: meu Deus, você vai usar descartável? Como que vai ser? Porque o Apollo tem aquela resistência com a fralda descartável. E aí eu decidi não usar a fralda descartável, porque a gente iria viajar de carro. Então a viagem foi toda de carro. A gente foi de carro, voltou de carro. Óbvio, né? Se você vai de carro, você volta de carro. Então a viagem foi de carro. Então foi super tranquilo e deu pra eu colocar tudo no carro. Eu sou muito boa em fazer mala, porque acho que desde o momento que eu comecei a viajar de avião e que não pode mais despachar bagagem no avião, eu fiquei expert em fazer mala. Então eu viajo com uma única mala. Você vai ver que quando a gente viaja, assim, é cada um com a sua mala. Então, eu tinha uma mala, a Cássia tinha uma mala, o Juliano tinha uma mala, e o Apollo tinha uma mala e mais o saco de fralda. Eu já levei todas as fraldas montadas, então eu precisava ter bastante. A sorte é que eu tinha bastante fralda. Eu contei isso lá no vídeo sobre fraldas, né, que eu comprei várias quando eu tava grávida pra experimentar as marcas. Então eu tinha várias marcas, aí eu super conseguia, assim, levar todas prontas. Então ele usa mais ou menos 5 fraldas por dia, mais a fralda noturna. Então eu levei a fralda prontinha, já com absorvente dentro, com o liner do lado de, né, eu uso o liner por cima, prontíssima. E aí eu levei um saco, daqueles sacos que vem travesseiro dentro, sabe? Que eles são de plástico com zíper. E aí ali eu ia colocando a fralda suja. Foi super tranquilo, deu super certo. Inclusive depois voltei, joguei tudo na máquina e super resolveu. E ele nem usou todas as fraldas que eu levei, porque tem dias que não usa. E aí eu levei alguns absorventes para reforço, então ele usou em média 4 fraldas por dia. Foi muito tranquilo. Sobre a viagem de carro, que era uma coisa que eu tava meio tensa, porque tem vezes que o Apollo chora no carro. O que a gente fez? A gente saiu no horário da primeira soneca. Então, inclusive, agora ele está fazendo a primeira soneca da manhã, que é das 10 às 11h30. E aí foi nessa hora que a gente saiu. Deu umas 9h30, então ele mama 7 da manhã, a hora que acorda. 8h30 ele toma café da manhã, que normalmente é um mingau ou uma fruta bem reforçada. E aí ele mama de novo no horário da soneca, lá por umas 10 horas. Então o que eu fiz? Eu amamentei de manhã, dei o café da manhã pra ele e a gente saiu logo depois. Eu não amamentei. E aí, na verdade, ele já foi dormindo. E aí a gente decidiu parar na hora do almoço. Então quando a gente chegou no meio do caminho, num lugar bem legal, que inclusive eu compartilhei lá no Instagram, que é o Marreco, que é um lugar que tem marreco recheado. Fica entre Guaratuba e a estrada de Santa Catarina, perto de Guaruva. É Garuva? Não. Perto de Garuva, depois de Guaratuba, perto de Garuva. É muito bom. Inclusive, o Apollo fez um super sucesso. E aí já vou falar sobre a questão da alimentação, porque ele já come alimentos, né? Então já foi a introdução alimentar. Foi super tranquilo, a gente parou pra almoçar. Lá eu amamentei, a gente almoçou, ele almoçou com a gente continuou a viagem. Ele foi dormindo praticamente a viagem inteira. Quando a gente chegou em Gaspar, que é a cidade do resort, ele começou a chorar. Então assim, ele chorou por, sei lá, 10 minutos. E aí eu nem não parei pra amamentar, porque faltava 10 minutos pra eu chegar no resort. E aí eu falei, não vou parar, vai, só vai. Ele chorou por uns 10 minutos, a Cassie tava atrás, né, eu não vou mais no banco de trás há algum tempo já, até porque tem a minha filha, então foi tranquilo. E aí ela foi conversando com ele, mas ele foi chorandinho os últimos 10 minutos. O resto da viagem foi super, super tranquila. A volta, a mesma coisa, só que a volta a gente saiu depois do almoço. Então a gente saiu no horário da segunda soneca dele. A gente almoçou e saiu, na verdade. Era 1h da tarde, a gente já saiu de lá e a segunda soneca dele é às 2h. Então foi bem tranquilo, ele voltou dormindo praticamente a viagem inteira também. No finalzinho também ele chorou.
um pouquinho, mas foi uma coisa super rápida, foi bem tranquilo também. Aí eu parei, eu aumentei e continuamos. Então ele dormiu praticamente a viagem de ida e a viagem de volta. Sobre a alimentação, ele já come, então já fizemos a introdução alimentar há algum tempo e o Apollo come super bem. Então eu não estava preocupada, até porque eu faço BLW. Então eu só preciso que o alimento esteja em pedaços. E assim, todo lugar que a gente vai tem um alimento em pedaço. E eu não faço, tipo, só BLW. Eu não sou doida nesse ponto. Inclusive, um dia eu posso falar sobre isso. É super tranquilo pra mim, assim, dar comida amassada, feijão, eu dou uma amassada e dou na colher. Então, eu levei a colherzinha dele. Eu levei o copinho, porque ele toma água naqueles copinhos de cachaça. Foi o que a gente melhor se adaptou. Então, eu levei a colherzinha, levei o copinho e eu levei uma marmitinha. Isso foi muito bom mesmo. Porque, assim, então... Eu ia no buffet ali das refeições e pegava fruta, verdura no almoço, carne. Ele ama carne. Inclusive, quando a gente parou no marreco recheado, nossa, ele amou o marreco. Eu dei uma coxa de marreco na mão dele e ele ficou muito tempo. E aí a gente já tava parado há mais de 1 hora nesse restaurante do marreco na ida. E aí eu falei, não, chega, vamos. Tirei a coxa da mão dele. Chorou. Porque ele queria continuar lá com aquela coxa de marreco. Ele amou o marreco. E super fez sucesso. Até o pessoal da cozinha saiu pra ver o Apollo comer. Porque ele faz um sucesso comendo, né? Principalmente carne que ele ama. Então foi super tranquilo, assim. Porque eu pegava essas coisas no buffet. E aí vocês podem me perguntar. Ai, Fernanda, mas no resort a comida não era com sal? Cara, era. Mas aí a gente escolhe as nossas batalhas. Eu não queria deixar de viajar. E eu também não ia levar comida pra 4 dias. Então, assim, acho que 4 dias de comer um pouco de comida com sal não é o que vai fazer super diferença, sabe? Então eu dava comida do resort. Aí, lembra que eu falei que eu levei uma marmitinha? Isso fez muita diferença porque eu tentei o máximo manter os horários dele, principalmente do sono noturno. Ele dorme às 7 horas e a janta lá era a partir das 8. Então o que eu fazia? No horário do almoço, eu fazia essa marmitinha com a janta dele. E aí, às 5:30 da tarde, eu ia lá para a área do restaurante e dava janta para ele no horário que ele come, que ele janta todo dia, que é às 5:30 da tarde. Então é bem tranquilo, assim. Então, o que mais fez diferença lá, daí com relação à rotina, gente, é óbvio que a gente saiu da rotina. Até porque, né, a gente viaja pra sair da rotina. Então, assim, é óbvio que a gente iria sair da rotina. Mas eu tentei manter alguns horários dele. E isso eu acho que fez muita diferença pra coisa ser super tranquila. Então, ele tava acordando no horário que ele acorda normalmente. Ele tava fazendo as 2 sonecas mais ou menos no horário que ele faz. Então, eu via que ele tava cansado, via que ele tava com sono, que tava mais ou menos no horário da soneca. Eu ia pro quarto e levava ele pra dormir. Até porque a minha filha mais velha tem 16. Então, era super tranquilo deixar ela sozinha lá. A minha família tava lá, né? Então minha mãe tava lá, o Juliano tava lá, então era super tranquilo deixar ela sozinha com outras pessoas. E às vezes até sozinha, até porque resort dá pra gente deixar sozinho. E ir pro quarto com ele e fazer a soneca. Então eu mantive o horário de acordar, o horário das sonecas e o horário de dormir. Mamar. Ele mamava mais ou menos nos mesmos horários, mas se ele queria mamar, mamava, não, zero problema com relação a isso também. O horário das refeições também consegui super manter, assim, porque mais meio que bateu com os horários das refeições do resort. A única diferença foi o jantar, mas que daí eu encontrei essa solução fazendo a marmitinha pra ele. E assim, foi muito, muito tranquilo. Eu achei que foi muito mais leve do que eu achei que fosse. Achei que super ia, nossa, ser super difícil. Montaram um berço pra gente no quarto, né? Acho que todo hotel tem bercinho. E se não tivesse, eu levaria, até porque a gente foi de carro. Então, ele dormiu no berço. A gente manteve o ritual noturno que a gente faz, que ele janta, aí ele toma banho, mama, lê uma historinha e dorme. Então a gente manteve exatamente essa sequência. Eu levei um livro de histórias, inclusive. Ele acordou à noite. Na primeira noite ele acordou 2 vezes, mas que só foi lá, falei com ele, falei, um momento aqui, tá tudo bem. Ele voltou a dormir. Na segunda noite ele quis mamar de madrugada e na terceira noite ele já não acordou. Então, assim, foi bem tranquilo. Achei que super talvez bagunçasse o sono, que ele iria acordar várias vezes. Não aconteceu. E aí, uma coisa engraçada é que a gente faz higiene natural com ele. Então, eu tive que pedir um assento redutor ou um pinico, e aí eles me entregaram um assento redutor e também super funcionou e foi bem tranquilo. Se você tá assistindo esse vídeo porque tá nessa dúvida, né? Ai meu Deus, eu tenho um bebezinho pequenininho, viajo, não viajo? Olha, eu sou super a favor de viajar com, claro, medidas de segurança possíveis, então óbvio que eu cuidava pra
às vezes tinha gente estranha que queria pegar ele, aí eu falava, ele não vai com todo mundo. Eu acho meio bizarro, tipo, pessoas aleatórias querendo pegar bebê. Por quê? Não precisa pegar o bebê. Sei lá, não. Então eu meio que não deixava, assim, sabe? Eu tinha sempre álcool gel, então se alguém pegava muito na mãozinha dele, eu ia lá e passava álcool gel. Eu acho que essas medidas super dá pra gente tomar, mas assim, sem ficar louca, sabe? Eu não ficava louca com isso. Mas se eu via que acontecia, reparava que alguém pegou na mãozinha dele, porque ele coloca a mão na boca, gente. Então eu ia lá e passava o álcool gel, ou lavava a mãozinha dele, e não ficava doida com relação a isso, mas fazia sim. E no hotel tinha piscina, foi a primeira vez que ele foi na piscina. Foi muito legal. Nossa, ele amou a piscina e amou a água. Bebezinho na água é uma coisa muito legal, né? E lá é piscina térmica, então foi super gostoso, assim. Então, eu acho que super rola viajar, manter os horários mais ou menos. Aí que tá, não precisa ficar doida. Tipo, meu Deus, eu não posso sair da rotina. Não, a gente tá viajando que é pra sair da rotina. Mas eu acho que alguns horários dá pra manter na medida do possível. Manter mais ou menos ali a alimentação, usar os horários da soneca pra viajar. Isso também foi muito bom e tornou a viagem super tranquila. E eu quase não levei brinquedo. Sinceramente, eu levei 2 brinquedos e foi, assim, super suficiente. E até porque ele queria ver as coisas, né? Ele adorou, ele tava vendo tudo, ele se divertiu, viu o cavalo, lá tem bastante bicho. Então pra ele foi super legal. Ele se divertiu bastante e a gente também. Deu pra aproveitar com a minha filha mais velha também. Eu acho que vale super a pena e foi muito mais tranquilo do que eu achava. E se você gosta desses conteúdos de maternidade, eu tenho um clube de leitura para mães. Inclusive, ele vai inaugurar ainda, agora no dia 1º de agosto. Se você clicar aqui no link clubedabarca.com, você vai ver que no dia 1º de agosto vai inaugurar um clube de leitura para mães, com esses temas de maternidade. Tem um direcionamento de leitura todo mês, um resumão do livro no final do mês e aulas quinzenais com convidados super especiais. Tem aula sobre amamentação, vai ter aula sobre rotina de leitura, vai ter indicação de livro por faixa etária, tem muita coisa boa. E os membros fundadores terão uns descontos exclusivos, alguns bônus exclusivos, coisa muito, muito boa. Então clica aqui no link que tá na descrição desse vídeo e vem participar com a gente. E se você acha que não tem tempo para ler, fala, meu Deus, não consigo nem pensar nisso. Uma das aulas é como criar uma rotina de leitura. E eu tenho certeza que agregar a leitura na tua vida vai fazer muita diferença, porque muita coisa que eu aprendi e que eu aplico com o Apollo vieram dos livros. Introdução alimentar, tem muita gente que me fala, né, meu Deus, onde que você estudou sobre introdução alimentar? Em muitos livros, que inclusive eu vou recomendar lá no Clube da Barca. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que você possa viajar muito com o seu bebê. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.